Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como é bom nós estarmos aqui nesta casa, buscando a palavra de Jesus, buscando o esclarecimento, a consolação para as nossas dores, para as nossas aflições. Então, vamos inicialmente fazer a prece de abertura, nos entregando com todo o nosso amor a este momento tão importante em nossas vidas, aonde nós viemos nos encontrar mais diretamente com o nosso amigo Jesus. Mestre querido, amigos espirituais da Paulo de Tarso, neste momento, todos nós aqui reunidos, estamos te buscando, Mestre, a tua palavra amiga, o teu olhar de misericórdia, de compaixão que se derrame sobre cada um de nós. Que as tuas bênçãos nos envolvam, Senhor, nas harmonias que já podemos sentir aqui neste ambiente, preparado pelos benfeitores espirituais, observando a necessidade de cada um de nós. E assim, Jesus, nós te pedimos, nos ajuda mais essa vez, para que possamos nos manter concentrados na palestra, absorvendo a tua palavra, através do estudo que foi preparado pela Nalu, e que ela também seja envolvida nessas harmonias, trazendo a tua mensagem, Jesus, de forma a tocar o coração de cada um de nós. Então, assim, Mestre, amigos da Paulo de Tarso, nós pedimos licença e com o coração em alegria por estarmos comungando contigo, Jesus, te pedimos licença para iniciar as atividades dessa noite. Que assim seja. Então, boa noite, sejam bem-vindos. E assim, a idade me pegou. Eu agora estou com o meu joelho com 66 anos. Um dia eu vou alcançar o meu joelho com essa idade, né? Então, esse é o motivo do meu mancamento, vamos pensar assim, né? Mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nós nos encontramos para que a gente possa entender a vida através dos ensinamentos da doutrina espírita. Todos os nossos estudos, todos os estudos nas casas espíritas, esses estudos são baseados nos princípios do Espiritismo, que são 5. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, acompanhados por 2 leis, a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Hoje nós falaremos sobre a melancolia, que é aquela parceira da depressão. Sabe aquele dia que a gente acorda com aquela pezinho que parece que a gente não está conseguindo lidar com as nossas dificuldades? Vamos ver se os bons espíritos nos ajudam um tanto mais para a gente poder entender e vencer a cada dia um pouquinho mais essas influências. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o subtítulo A Melancolia, que diz assim: Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade. Por que liberdade? Sim, nós somos espíritos imortais e já experimentamos a liberdade fora desse corpo, quando nós já conseguimos viver num plano espiritual. Então, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota em vãos esforços para sair do corpo que lhe serve de prisão. Reconhecendo inúteis esses esforços, então ele cai em desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia que a gente acaba se julgando num estado de infelicidade total. É um processo.
Todos nós passamos por isso. E aí o Espírito ainda continua dizendo: crede-me, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. Lembrai-vos de que durante o vosso exílio na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais. Às vezes a gente não suspeita mesmo, mas a gente precisa vencer aquele momento. Sabe aquele momento da tristeza grande, que a gente acha que não vai ter saída? Não, eu não vou conseguir vencer. A gente vence por quê? Porque a gente tem algo ali adiante, como um propósito maior da vida. E como é que nós encontramos coragem, força para enfrentar isso? Nos ensinamentos de Jesus. Lembrando que são bem-aventurados aqueles que passam pela aflição, porque estão se fortalecendo. Que ele nos diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Então, na hora em que a gente está experimentando esse momento tão difícil, que a gente lembre de pedir força para Jesus, pedir força para Deus, para o nosso mentor, para os nossos amigos espirituais, para que a gente possa vencer este momento de dificuldade, porque, gente, é um momento. Quando a gente se dá conta que, através dos ensinamentos da doutrina, que nós somos espíritos imortais e que essa vida é somente um episódio da nossa vida, a gente tem um pouco mais de força, um pouco mais de coragem, um pouco mais de esperança. E cada vez que a gente busca esperança, mais forte a gente se sente. Falando então que a melancolia, o desânimo, também são sintomas da depressão, e é uma das condições mais comuns do nosso mundo moderno, né? Que afeta, olhem o número, 280 milhões de pessoas segundo a OMS. 280 milhões de pessoas deitam a sua cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. 280 milhões de pessoas têm um sofrimento intenso 24 horas por dia. E muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos entrando nesse lugar. Que não chega a ser uma depressão, mas estamos ali naquele desânimo, naquela melancolia. É preciso despertar para que a gente possa lutar contra isso. E lutar não é na guerra, né? É lutar entendendo, para que a gente possa saber o que vai ser melhor para nós. Depressão é um transtorno mental, isso é muito importante. Hoje a gente vai falar em duas etapas. Uma primeira etapa é mostrando assim, que tem uma questão da matéria, da materialidade, do corpo físico, que precisa ser tratado. Que não adianta a gente achar que a gente vai rezar e vai ficar bom. Não, não é por aí. Eu não assino aí embaixo. A gente precisa, sim, de ter todo o atendimento que a ciência nos traz. Todo. E a gente precisa dele. Então, nosso estudo diz assim, que é um transtorno mental caracterizado por alterações persistentes no humor, que impacta a vida. É uma condição de saúde que exige tratamento. Exige. Tem que fazer psicoterapia, tem que utilizar a medicação? Sim, que o psiquiatra é que vai lá fazer, vai escrever para nós o que a gente precisa tomar, porque eles estudaram para isso. A religião vai nos dar um suporte maravilhoso, e é isso que a gente descobriu agora, que a religiosidade na vida de alguém produz uma química maravilhosa, para que a gente possa potencializar a medicação e o atendimento espiritual, para potencializar também o atendimento na psicoterapia. Isso a gente vai olhar mais adiante. Então é indispensável fazer também uma diferença entre a tristeza, o luto e a depressão. A tristeza é uma emoção reflexiva. A gente fica triste para poder refletir sobre as nossas questões, mas é uma emoção. O luto é um processo. O luto é um processo que a gente enfrenta diante uma perda. Pode ser uma perda de um ente querido, pode ser a perda do trabalho, a perda de um casamento, a perda de um animalzinho de estimação. Nós passamos. A perda de um amigo, de uma amizade. Isso é luto. É um processo. E são essas duas, tristeza e luto, são manifestações naturais. Agora, a depressão é muito mais que luto e tristeza. E é para isso que a gente precisa colocar atenção e luz sobre o nosso pensamento.
Para diferenciar a depressão da tristeza, nós nos certificamos dos sintomas. Um humor mais deprimido, uma perda de interesse ou prazer, alterações do sono, fadiga, sentimento de culpa, desesperança, além da irritação e da raiva persistente durante todos os dias por mais de 2 semanas. Mas não é essa irritaçãozinha que a gente sente com vontade de mandar matar o marido, sabe? Com vontade de puxar as orelhas do filho. Não é essa, tá? É aquela que é dolorida. Ela é dolorida, ela é lá dentro da alma, ela fica e não sai. A gente tenta de novo e ela não sai. E ela fica ali por 2 semanas, 24 horas por dia. A depressão tem origem, meus irmãos, em alterações neuroquímicas. Também na questão da genética, nos fatores biológicos, nós temos algumas doenças que podem causar depressão e a gente nem se dá conta. Às vezes a gente está lá na terceira idade tomando algum remédio, alguma medicação que está assim nos deprimindo mais. E a gente tem que ir de novo lá no geriatra, lá no clínico e dizer, não estou boa, não está bom, tem alguma coisa que eu preciso olhar. A gente precisa, a gente tem a medicina para nos ajudar, a gente tem a psiquiatria, o clínico, o geriatra, o pediatra, a gente tem, e por que não usa? Não, mas tem que esperar o INSS. Bom, mas pelo menos a gente está no INSS. É ruim? É muito ruim. Mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E se Deus quiser, na próxima encarnação, a gente vai ter um atendimento muito plus, né? Então, assim, as coisas vão melhorar. A gente tem que confiar. Assim como fatores psicológicos e ambientais. Tem esses fatores que nós enfrentamos na nossa vida. É indicado o tratamento, então, hoje em dia, mais do que nunca, um tratamento combinado. Combinado com o quê? Primeiro a gente pensa assim, mudança de estilo de vida. O que a gente precisa fazer? Mudar o nosso estilo de vida, que quer dizer mudar a alimentação, fazer atividade física, ter um determinado lazer, alguma coisa que seja boa, visitar um parente, mas avisa antes, pelo amor de Deus, não chega, né, de surpresa, que hoje em dia não faz mais isso. Então, se a gente, posso passar aí, tomar um cafezinho, olha coisa boa, tomar um cafezinho com uma fatia de pão, com manteiga, que é coisa melhor do que isso, cafezinho com leite de tarde. Então, o quanto a gente pode encontrar coisas boas no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes. A gente pode também, daqui a pouco, quando melhorar um pouquinho mais, se vincular a um trabalho voluntário. E eu sempre digo, nada melhor do que um bicho de estimação. Do periquito, papagaio, cachorro, gato. Hoje em dia está muito na moda, como é que é o nome, gente? Aquela que não é anta, né? Por favor, me salva. É a capivara, gente, capivara. Daqui a pouco a gente pode... Anta sou eu que esqueci, né? Mas é capivara. Mas a gente precisa de um bichinho, porque a gente troca energia com ele. Ele nos ajuda a olhar o lado bom da vida, a sentir a energia da vida. Uma boa leitura. Isso tudo vai nos ajudar. Junto, né, com esse tratamento combinado, a gente vai ter a psicoterapia, feito por um psicólogo, gente. Depressão é clínico. Depressão é doença. Depressão precisa de psicólogo e psiquiatra. Certo? Isso é muito importante, porque o psicólogo estudou todas as doenças, as psicopatologias. E isso é muito importante. Daqui a pouco a gente entra numa situação que a gente acredita que a pessoa é psicóloga. Eu já recebi vários pacientes assim. Mas eu estava fazendo psicoterapia com uma terapeuta. Não, gente. Psicoterapia é feito com psicólogo. É autorizado terapeuta fazer. No nosso Brasil, muita coisa é autorizada. E aí, o que a gente vai fazer? Mas a gente precisa saber com quem é que a gente está fazendo, para que a gente possa depositar as nossas necessidades na mão de alguém que vai saber nos cuidar. Porque senão a gente vai ficar mais perdido ainda. Então, um bom psiquiatra que dê ali uma boa medicação que vai regular a nossa química cerebral. E em alguns casos específicos, a gente tem hoje em dia, para aquelas pessoas que têm uma depressão mais severa, a gente tem a estimulação transcraniana e também uma ECT,
que aí é um tratamento no hospital, com o seu psiquiatra, com o médico, acompanhando, e tem um excelente resultado. Em 2006 nós não tínhamos isso ainda tão abertamente. Hoje nós já temos, abertamente que eu digo, com tanta facilidade de acessar. Isso hoje a gente tem, que facilita bastante a vida de quem sofre dessa depressão severa, que é muito difícil mesmo. Então, continuando, até aqui, então, nós abordamos a depressão sobre o ponto de vista da matéria, né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a gente vai entender a partir do ponto de vista do espírito imortal. Ponto primordial do nosso estudo numa casa espírita. Na depressão, há fatores espirituais. E aí, né, para ilustrar melhor, eu lanço mão de um textinho de um livro. O nome do livro é Ideal Espírita. E quem é nós que estamos no grupo de Joana, né, ou no grupo da mediunidade, a gente sabe que seguido cai essa lição para nós. E o nome da lição é o espantalho. Claro que eu adaptei aqui, não falei exatamente que era para os médiuns ou para os trabalhadores, mas ficou bem bonzinho. Vocês vão gostar, eu espero. O nome do texto é o espantalho. Então a gente imagina assim um grupo, uma reunião, né? A gente está aqui e o chefe de um grupo de espíritos das sombras reuniu uma turma para discutir o que tinham aprontado na peça. Aí um deles, muito convencido, disse: eu fiz um professor ficar tão estressado, mas tão estressado, que ele teve crises de ansiedade e ficou 2 meses sem dar aula. Aí o chefe respondeu: pode até ter sido ruim para ele, mas os colegas devem ter ajudado. Aí um outro, lá do outro canto, disse: fiz uma mãe de família ficar tão sobrecarregada que não conseguiu dar atenção aos filhos por vários meses. Aí o chefe comentou, pensou e disse assim para ele: mas certamente o carinho dos avós, dos amigos, pode ter suprido a falta dessa mãe. Aí foram contando suas maldades, um contando mais que o outro, se achando mais importante do que o outro. Porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Aí o líder parecia que não conseguia ficar impressionado com aquilo. Até que um deles, bem tranquilo, chegou e disse: chefe, escuta o que eu vou te contar agora que eu fiz. Peguei um grupo de pessoas. Aquele grupo ali tinha umas velhinhas, tinha uns jovens, tinha umas crianças, e eu tinha uns adolescentes, né? E eu cheguei e comecei a soprar na mente deles assim, passando mentalmente o pensamento: vocês são ruins no que fazem, vocês não têm valor, nunca foram bons o suficiente. Quer saber de uma coisa? Essa doença que tu tem é maligna e tu não vai conseguir te curar. Para quê? E aí ele ainda disse: teus filhos são ingratos, a tua sogra não gosta de ti. Isso não era mentira, tá? Certamente a sogra não gostava. Mas voltando aqui para o nosso estudo, o que a gente vê? Que o plano espiritual tem acesso a nós. E às vezes acho que a gente acha que é nosso e não é nosso. Sabe? Olhei para a Marinês hoje com aquela cara dela ali, e eu acho que a Marinês está me julgando. Eu nunca pensei isso, por que eu vou pensar isso agora? Aí, quando a gente está desperto, a gente se dá conta: não, isso não é meu. Ou isso não é só meu, né? Eu até posso não estar muito bem, mas o plano espiritual inferior está querendo me acessar. E eu não posso permitir isso, porque eu preciso cuidar de mim. E aí o que acontece? Ele diz: eles acreditaram nisso, tudo que eu falei, e começaram a desanimar. Pararam de tentar, não buscaram mais os filhos, não foram fazer mais as coisas que eles queriam fazer, se sentiram um fracasso e ficaram estagnados, desanimados. O chefe das trevas, então, deu uma gargalhada e disse, muito satisfeito: o desânimo despertou a melancolia e os sentimentos depressivos. Venceram. Isso sim é um golpe certeiro. Vamos espalhar esse truque por toda parte. O truque do desânimo,
que servirá como um espantalho que afasta as pessoas dos seus sonhos, da esperança, da fé em si mesmos e em Deus. Quantas vezes nós sofremos essas influenciações e nem nos damos conta? E às vezes até nos sonhos. Né? A gente acorda com aquele mal-estar. Eu digo para meu marido, não pode morrer antes de mim. Porque com a mediunidade que eu tenho, não posso dormir sozinha. Porque eu acordo de madrugada assim, meu Deus do céu, ia chegar a dar uma coisa no meu peito. Eu já avisei para ele, deixa eu morrer antes. Porque aí lá do outro lado vou ter o meu mentor que vai me cuidar, né? Então aqui a obrigação é tua de ficar do meu lado ali, velando o meu sono, para que eu possa acordar melhor no outro dia. Porque, né, gente, nós temos compromissos. Principalmente quem tem uma mediunidade como nós temos, que é uma mediunidade Aí como é que a gente diz, Maria Inês me salva? É uma mediunidade de provação, né? De resgate, que a gente tem que passar por isso, que não adianta, né? Não tem leveza. Então a gente tem umas dificuldadezinhas para vencer, uns desânimos, umas melancolias, umas depressões batendo de vez em quando, mas a gente não desiste. A gente continua no nosso propósito. Como nós vimos na história do desânimo, que é o general de todas as depressões, pode ser insulado, né? Insulado nada, gente. Insinuado, incutido em nossos pensamentos, deixando a nossa alma vazia. Vazia de esperança, vazia de certeza, vazia de coragem, vazia de fé. Joana de Ângeles esclarece que na esteira das incontáveis reencarnações, segue o espírito desenvolvendo suas potencialidades. A gente encarna, melhora, desencarna, aprende, desperta, encarna, passa por várias expiações, várias provas, melhora. E aí a gente vai indo assim, na esteira das incontáveis encarnações. A gente vai se habilitando a lidar com esses nossos impulsos de desânimo, de melancolia. A gente vai aprendendo, isso aqui eu estou sentindo agora. Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar mesmo? Porque eu posso melhorar, eu posso me ajudar. Eu vou lá no médico, lá no psicólogo, vou dar uma caminhada na praça, vou fazer alguma coisa. Eu vou me ajudar. E é isso que é importante. O próprio espírito reencarnado oferece brechas quando a gente não opta por essas decisões de se ajudar. A gente acaba abrindo brechas para as influências obsessivas, pela via da melancolia e do desânimo. A gente vai ficando desanimado, não dá nada certo, está tudo muito ruim, e eu não vou conseguir. E aí a gente não vai conseguir mesmo, porque a gente desistiu. Eu não estou dizendo que é fácil, gente, por favor, entendam isso. Mas com fé, com esperança, a gente consegue vencer um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. Eu sempre digo, espera só até amanhã de manhã. Hoje a gente vai conseguir vencer. É assim, a cada dia. Eu utilizo a expressão que é minutário, de minuto em minuto. A gente vai tentando melhorar e a gente consegue. Porque esse desânimo que chega bem de mansinho, ele favorece, como disse a Joana, esses espíritos que não simpatizam conosco e que, ligados ao plano inferior das sombras, eles se alinham à nossa frequência momentânea, escutem isso, e buscam nos prejudicar, seja por vinganças, combates ou diversões. Óbvio, todos nós no mundo paralelo, mundo material e mundo espiritual, estamos sempre em sintonia, né? Com esses espíritos, com esses que nos amam, com os que não nos amam, os que querem o nosso mal por pura diversão. Então, quando a gente se dá conta, não vou ficar nesse lugar, eu preciso fazer diferente, não posso me manter nesse lugar. E a gente vai crescendo. E a gente tem que correr aqui para crescer. Então, a melancolia é um estado reminiscente profundo. Então está lá dentro da gente. Estava conversando com a Noêmia lá embaixo, aí eu disse, Noêmia, melancolia, a gente tem uma saudade que não sabe do que é, né? Sabe? E às vezes a gente acha que é de um amor, mas não é somente de um amor. É de aquilo que a gente já viveu na outra vida. Sabe quando a gente tem aquela saudade assim, às vezes dá até uma coisa na gente, mas não é saudade daquilo que a gente já viveu, da felicidade que a gente já viveu nessa ou na outra vida, mas principalmente na outra vida. E que a gente tenha compreensão sobre isso.
Então, isso está lá dentro de nós, precisando ser entendido, precisando ser liberado. Quando isso acontece, então haverá uma instalação de uma condição melhor na nossa vida. A gente vai abrir mão dessas culpas, a gente vai abrir mão do arrependimento, a gente vai abrir mão do ressentimento, da mágoa, porque tudo isso que nos liga com esses espíritos menos felizes, mais perversos muitas vezes. E a gente precisa disso. E quando a gente consegue viver isso, a gente vai conseguir vencer aquilo que por muitas vezes com outras pessoas aconteceu, uma vivência de uma mágoa, de uma culpa, de um ressentimento, por um tempo assim muito longo, e que pôde destrambelhar de verdade, gente, as organizações fisiológicas. Sendo necessário, então, o uso de medicações e muitas vezes internações. E lá atrás, a gente, naquele livrinho que tem Loucura, sobre o Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ainda era médico, ele dizia que as obsessões levavam-nos para os hospícios, para as casas onde a gente ia ter o atendimento psiquiátrico. Se tivesse um atendimento espiritual, quem sabe, né? A coisa teria sido menos grave, teria conseguido atingir uma relativa cura. Lembrete para as famílias e amigos que estão aqui conosco nesse momento. O mais importante é o amor. O amor cura tudo. Mas a gente não é capaz de amar assim como Jesus amou. Mas a gente está treinando. O nosso amorzinho já vai fazer um benefício para o outro. Então, o amor e o tratamento convencional, com o psiquiatra, com o psicólogo, usando a medicação, junto ao tratamento espiritual, são os melhores remédios, que é o passo isolado. E depois a gente vai explicando um pouquinho mais. E como ajudar? Ouvir sem julgar, incentivar a buscar tratamento. Não dá para ficar sem tratamento, não. Não quero, não vou. Não quero. Tem que ir, entendeu? Nessa hora tem que ir. Mas ele tem o direito, livre-arbítrio. Quando tiver condições de ter livre-arbítrio, vai ter livre-arbítrio. Enquanto não tem, vai fazer o tratamento. Certo? E aí a gente tem que ter firmeza nessa hora. Evitar esse tipo de frase que quer dizer: isso é falta de vontade. Nalu, isso é falta de fé. Por favor, a criatura vai no centro espírita e vem me apresentar uma depressão, uma melancolia. Isso é falta de fé. Então, outra coisa que diz assim, que tem a tal da... como é que é? Faltou a palavra. Essa gratiluz. Eu acho que é gratidão tóxica, sabe? Aquela coisa, tudo tu tem que estar na luz. Não, tudo bem, tá tudo ótimo, tá ótimo, mas não tá nem olhando para o mal que tá passando e o mal que tá causando no outro que tá dentro de casa. Então a gente precisa olhar, isso é tóxico. Aí olha pro positivo, só se for para olhar pro positivo da pilha, tá, gente? Porque nesta hora não tem como olhar pro positivo. É muita dor para olhar pro positivo. E mais adiante, né, aí eu acho essa aqui é mais importante para todos. Isso aqui eu peguei lá no grande mestre Google, tá? Naqueles posts lá do Instagram, que diz assim: a gente diria para quem está com a perna fraturada: palhaçada, criatura, levanta, vai caminhar. E isso é preguiça ficar sentado. Mas a criatura está com a perna quebrada, como é que ela vai caminhar? A outra questão é ela estar numa crise de asma. Meu Deus, criatura numa crise de asma, seria mal. Calma, vamos pensar na luz, calma, sem bombinha, vamos pensar na luz, a gente vai conseguir, vamos lá. Olha, é claro que a gente tem que pensar no bem, claro que a gente tem que pensar na luz, mas a gente precisa de medicação, que tem um corpo físico precisando de atendimento, uma mente com um cérebro, com uma química desregulada, a gente precisa. Não dá para fazer de conta. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a gente vai chegar lá adiante, vai achar que a gente não é nada, nem ninguém, e daqui a pouco a gente corre para esquecer tudo que passou aqui na Terra pela via mais infeliz que a gente pode esperar. E que não é o para quê.
Não temos o para quê. Para finalizar, então, nós temos aqui, a nosso favor, a união da ciência com o Espiritismo. Tem um capítulo no Evangelho, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a união da ciência com o Espiritismo, com a doutrina espírita. Então nós temos aqui as terapias espirituais, que são potencializadoras das medicações e do processo de psicoterapia através da ação magnética dos médicos e enfermeiros do plano espiritual. As terapias são gratuitas, gente. Nós temos as preces, nós temos as irradiações na casa espírita, nós temos a fluidoterapia, que é o passe, nós temos a água magnetizada, nós temos as leituras, que os livros são emprestados, nós temos o Evangelho no Lar, que hoje em dia é até online, nós temos grupos de estudos que quando nós estivermos melhor nós já podemos participar. Cada passo é dado com cuidado, mas ele nos leva para uma vitória dos nossos próprios limites. Para finalizar, então, mais finalizado possível, a depressão não define quem nós somos. Buscar ajuda é um ato de coragem e amor por si mesmo. Somos sempre responsáveis pela própria vida. Toda marcha por si mesma impõe esforço, paciência, para vencer os trechos e percursos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nem que a gente ande pelo vale das sombras, nós vamos conseguir vencer. E aí vou dar uma dica ainda, se não é nessa vida, é na próxima. Se não é na próxima, é na próxima. Porque chance a gente vai ter o tempo todo. Muito obrigada. Eu esqueci de mostrar para vocês. Depois, a Marinês já me olhou. 3 livros maravilhosos que eu vou deixar lá com a Marinês. Foi baseado aqui, esse aqui da Joana de Ângeles, tá? Vitória sobre a Depressão. É importantíssimo quem tem alguém que está passando por isso, ou alguém que tem algum parente. Depressão, abordagem médico espírita, é da Associação Médica Brasileira. E eu peguei um plus aqui que vale muito a pena, tá? Que é a emoção preventiva, que é a gratidão. Maravilhoso. 3 livros que valem a pena, fazem a nossa vida criar um pouquinho mais, a gente criar um pouquinho mais de esperança na nossa vida.